que significa amar em um mundo sem sentido? Se a vida é um palco do absurdo, onde buscamos respostas que nunca chegam, então o amor é uma revolução ou apenas mais uma ilusão? Albert Camus, o filósofo do absurdo, não via a solidão apenas como uma consequência do amor, mas como um elemento inevitável da própria existência humana. Para ele, a vida não possui um sentido pré-definido, e a busca por respostas, muitas vezes, nos leva até um confronto direto com o vazio. O amor, então, aparece como uma tentativa desesperada de preencher esse abismo. Mas, será que realmente conseguimos escapar da solidão através do amor? Ou será que estamos apenas nos iludindo, tentando construir um significado onde ele não existe? Diferente de Sartre, Camus não acreditava que o amor fosse uma forma de posse ou uma luta de vontades. Para ele, amar era um ato de rebeldia contra o absurdo da existência. No entanto, essa rebeldia não garantia felicidade ou plenitude. Pelo contrário, o amor muitas vezes nos confronta ainda mais com a falta de sentido do mundo. Amamos não porque encontramos uma verdade última na outra pessoa, mas porque escolhemos, mesmo sabendo que tudo é passageiro, viver esse sentimento. E essa visão pode ser perturbadora. Camus nos faz encarar o fato de que não existe um felizes para sempre, não porque o amor não seja real, mas porque nada na vida é eterno. O amor, como tudo o que nos rodeia, é frágil, efêmero. Ele nasce e morre sem explicação, nos envolve em sua intensidade, mas também nos deixa à deriva quando se desfaz. E mesmo assim, insistimos em amar. Mas por quê? O que nos faz continuar? Talvez porque o amor seja uma das poucas experiências que realmente nos fazem sentir vivos. Para Camus, a vida só tem sentido se a vivermos intensamente, sem a ilusão de um propósito maior. Amar, então, não é sobre encontrar alguém que nos complete, mas sobre compartilhar momentos autênticos, sabendo que nada dura para sempre. Essa consciência da finitude do amor não deve nos paralisar, mas sim nos libertar. Se sabemos que o amor não é eterno, podemos aproveitá-lo pelo que ele é, sem exigir mais do que ele pode dar. Mas isso levanta outra questão. Se o amor é passageiro, se não pode nos salvar do absurdo da vida, como lidar com a solidão que inevitavelmente vem quando ele se vai? Aqui, Camus nos dá uma resposta diferente dos filósofos existencialistas. Ele não sugere que devemos preencher esse vazio com novas relações ou buscar um sentido artificial no amor. Em vez disso, ele propõe que aceitemos a solidão como parte essencial da condição humana. A solidão não é algo que precisa ser combatido, mas sim compreendido e, de certa forma, até celebrado. Porque, no fundo, o amor e a solidão não são opostos. Na visão de Camus, eles coexistem. Amamos sem nunca realmente possuirmos o outro. Compartilhamos a vida, mas permanecemos essencialmente sozinhos dentro de nossas próprias mentes. O amor não elimina a solidão, apenas a torna mais suportável por um tempo. E talvez seja justamente essa aceitação que nos permita amar de forma mais livre, mais verdadeira. E então, voltamos à pergunta inicial. Se amar não pode nos salvar da solidão, se tudo o que temos são momentos fugazes de conexão antes do inevitável afastamento, ainda vale a pena amar? Camus responderia que sim. Não porque o amor tenha um propósito maior, mas porque ele é uma das mais belas formas de desafiar o absurdo. Amar, mesmo sabendo que nada dura, é um ato de coragem. É escolher viver plenamente, mesmo sem garantias. E talvez seja exatamente isso que torna o amor tão poderoso. O amor, em sua forma mais pura, não é sobre a busca de segurança ou de uma promessa de futuro. Ele é, antes de tudo, sobre a aceitação do agora.
É viver o momento presente com intensidade, sem se preocupar com o que virá depois. Camus, em sua Filosofia do Absurdo, nos ensina a abraçar a vida exatamente como ela é, incerta, efêmera e muitas vezes sem sentido. O amor, nesse sentido, não é uma tentativa de escapar desse vazio, mas uma forma de vivê-lo de maneira mais plena. Quando amamos, escolhemos, ainda que por um momento, desafiar o absurdo da existência. Mas o que Camus nos mostra é que mesmo nos momentos de amor, o vazio não desaparece. Ele está sempre ali, à espreita, pronto para nos lembrar de nossa condição humana. Por isso, o amor se torna, em muitos aspectos, uma forma de resistência. Resistimos ao vazio e à solidão, não tentando negá-los, mas ao contrário, aceitando-os e decidindo viver mesmo assim. Essa é a verdadeira essência do amor em Camus. Não é uma fuga, mas uma forma de enfrentamento. Amar, então, não é sobre alcançar a felicidade definitiva ou encontrar a completude. É uma escolha consciente de viver com toda a intensidade que a vida oferece, sabendo que essa intensidade também inclui a dor, a perda e a solidão. O amor, assim, se torna um ato de coragem, porque exige que enfrentemos o absurdo de nossa existência, sem a ilusão de que algo nos salvará ou dará um significado definitivo à nossa vida. À medida que refletimos sobre a relação entre o amor e a solidão em Camus, percebemos que a verdadeira liberdade vem de aceitar essa tensão. O amor não é uma cura, não é um antídoto para o sofrimento ou para a solidão. Ele é simplesmente uma expressão da nossa humanidade. E ao aceitarmos que o amor é fugaz e que a solidão faz parte de nossa existência, encontramos uma forma mais profunda de viver. Não buscamos a salvação no amor, mas sim a liberdade de viver o amor em sua imperfeição. E isso, para Camus, é a essência da vida. Não a busca por um sentido absoluto, mas a capacidade de viver intensamente, de amar intensamente, mesmo sabendo que tudo é transitório. O amor, então, se torna não apenas uma experiência, mas uma maneira de afirmar a vida, uma maneira de dizer sim ao absurdo, mesmo quando ele nos assombra. Amar é, portanto, um desafio constante, mas é um desafio que vale a pena enfrentar, porque ele nos ensina a viver plenamente, mesmo no vazio da existência. Se olharmos para a obra de Albert Camus, percebemos que ele traz à tona uma perspectiva radicalmente diferente sobre a questão do sentido da vida. Para ele, o absurdo não está apenas na simples realização de que o mundo é indiferente aos nossos desejos e à nossa busca por significado, mas também na percepção de que nós, como seres humanos, somos forçados a encarar esse fato sem que haja qualquer solução definitiva. Camus nos apresenta o que ele chama de o absurdo, o momento em que percebemos que não há nenhuma explicação lógica para o sofrimento humano e que nossa busca por sentido muitas vezes parece infrutífera. No entanto, ao contrário do desespero que muitos sentem ao se deparar com essa ideia, Camus propõe uma resposta, uma atitude de aceitação do absurdo. Em sua famosa obra, O Mito de Sísifo, ele descreve a luta incessante do herói mitológico que, condenado a rolar uma pedra montanha acima apenas para vê-la rolar para baixo novamente, encontra na própria luta um sentido. A partir dessa perspectiva, o absurdo não é algo que deve nos destruir, mas é, na verdade, a base para a construção de uma nova forma de viver. Camus desafia a ideia de que precisamos encontrar uma explicação transcendente para a vida e nos propõe a viver com a plena consciência de sua falta de sentido, o que paradoxalmente se torna um convite à liberdade. Essa liberdade, segundo Camus,
surge quando aceitamos que, ao contrário do que a religião ou a filosofia tradicional nos dizem, não há um plano pré-determinado para a nossa existência. Estamos sozinhos nesse universo, mas é exatamente essa solidão que nos concede a autonomia de construir nossas próprias respostas. Ele não está dizendo que devemos ser indiferentes ao sofrimento ou à injustiça, mas que, diante do absurdo, a única coisa que nos resta é dar nossos próprios significados ao que fazemos, ao que amamos, ao que decidimos. Aqui surge a relação entre o absurdo e o amor, algo que Camus também explora com uma profundidade única. Em suas obras, ele sugere que, mesmo em um mundo sem sentido, o amor pode ser uma das expressões mais autênticas da liberdade humana. O amor, para Camus, não é uma fuga da realidade ou uma tentativa de preencher o vazio existencial, mas sim uma escolha consciente de se conectar com o outro, mesmo sabendo que essa conexão será, por fim, limitada e finita. O amor não é, portanto, uma solução para o sofrimento humano, mas uma forma de enfrentá-lo e de afirmar a nossa humanidade diante de um mundo que não oferece respostas prontas. É nesse ponto que Camus nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza de nossas relações. Ao contrário da visão tradicional, que enxerga o amor como uma forma de escape, Camus nos desafia a enxergar o amor como uma escolha existencial, uma forma de resistir à solidão fundamental da nossa condição. O amor, então, não é uma busca pela transcendência ou pela perfeição, mas uma forma de afirmar a vida tal como ela é, imperfeita, frágil e, ao mesmo tempo, cheia de possibilidades. Ao refletir sobre o amor no contexto do absurdo, podemos perceber que ele se torna um ato de coragem. Não se trata de um amor idealizado ou romântico, mas de um amor que, ao reconhecer a ausência de qualquer garantia ou destino final, se torna um compromisso profundo com o outro e consigo mesmo. Camus, portanto, não nos dá respostas fáceis sobre o amor ou sobre o sentido da vida, mas nos oferece a liberdade de viver essas questões de forma autêntica, sem as amarras de dogmas ou explicações prontas. Dessa forma, o amor em Camus não é apenas uma emoção, mas uma prática existencial. Ele propõe que amemos não porque buscamos preencher um vazio ou alcançar uma felicidade transcendental, mas porque o ato de amar é, em si, uma forma de resistência ao absurdo. É um reconhecimento da nossa liberdade e da nossa capacidade de agir e de fazer escolhas, mesmo em um universo indiferente. O amor, em sua obra, é um reflexo da nossa luta constante para encontrar significado, mesmo que saibamos que ele nunca será completo ou definitivo. É possível dizer que, para Camus, o amor é uma das formas mais autênticas de experiência do absurdo, pois é através dele que nos conectamos com o outro e com o mundo de maneira profunda, sem recorrer a falsas esperanças ou explicações convenientes. O amor é, assim, uma afirmação da vida, um espaço onde podemos encontrar uma certa liberdade, mesmo sabendo que ela é limitada e finita. E é justamente nessa limitação que reside a beleza da proposta camusiana. Ao nos aprofundarmos nessa reflexão, podemos perceber que o pensamento de Camus nos convoca a uma nova maneira de viver as nossas relações. O amor, ao ser vivido como uma escolha existencial, passa a ser uma forma de engajamento com o mundo, uma maneira de afirmar nossa humanidade diante do absurdo da existência. Ele não é uma resposta pronta ou fácil para o sofrimento humano, mas sim uma resposta autêntica à nossa condição de seres livres, solitários e finitos. Por isso, quando pensamos no amor dentro da filosofia de Camus, vemos que ele nos desafia a enxergar o ato de amar
como uma forma de resistência ao desespero existencial. Ele nos propõe um amor que não se esconde em ilusões de perfeição ou de transcendência, mas que se baseia na aceitação das limitações humanas, no reconhecimento da fragilidade da vida e na decisão consciente de amar, mesmo sem promessas de felizes para sempre. Esse amor, por sua vez, é mais radical e mais livre do que qualquer idealização romântica, pois é construído na aceitação da dor, da perda e, principalmente, da incerteza. Continuando com a reflexão sobre o amor em Camus, podemos perceber que o filósofo não apenas questiona o sentido da vida, mas também a forma como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Quando ele fala do absurdo, não está sugerindo que devemos nos resignar ou que a vida é uma piada sem graça. Pelo contrário, ele nos desafia a vivê-la com intensidade, a abraçar a nossa liberdade, mesmo que ela esteja ancorada na incerteza. No contexto do amor, essa liberdade ganha um novo significado, pois, ao amar, estamos tomando uma decisão consciente e contínua de nos envolvermos com outro ser humano, reconhecendo que, assim como nós, ele também é finito, falho e, portanto, sujeito ao absurdo da vida. O amor, portanto, em Camus, não é um reflexo de uma busca por felicidade eterna, mas uma resposta ao sofrimento humano. Ele nos ensina que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, podemos escolher a maneira como nos relacionamos com elas. Ao escolher o amor, escolhemos a responsabilidade de aceitar o outro com suas imperfeições e limitações. O amor, então, torna-se um campo de resistência contra a desesperança, uma forma de nos mantermos engajados com o mundo e com as pessoas, mesmo quando o universo parece indiferente a nossos anseios. Camus não acredita que o amor seja uma forma de escapar da realidade, mas sim uma forma de enfrentá-la. Quando escolhemos amar, estamos dizendo sim à vida tal como ela é, com suas alegrias, mas também com suas perdas e dificuldades. O amor, então, é uma reafirmação da nossa liberdade diante do absurdo, uma maneira de resistir à tentação do niilismo que poderia nos levar a abandonar qualquer esforço ou desejo de conexão. No entanto, o amor camusiano não é um amor que se refugia em esperanças, como em muitos romances idealizados. Ao contrário, é um amor que se alimenta da consciência de sua transitoriedade. Dentro dessa visão, podemos perceber que o amor é uma escolha existencial. Em vez de esperar que o amor traga um sentido transcendental à nossa vida, o que Camus nos propõe é que o amor seja a própria expressão de nossa liberdade. Ele nos desafia a não buscar no outro uma salvação ou um escape do vazio existencial, mas a reconhecer no amor um terreno onde podemos afirmar nossa humanidade de maneira profunda, mesmo que, ao fim, saibamos que todos os nossos relacionamentos estão destinados a terminar, seja por separação ou pela morte. Essa é a base do amor em Camus. Uma aceitação radical da condição humana e uma escolha de viver intensamente, apesar da ausência de um propósito maior. É nesse ponto que Camus se distancia de uma visão romântica do amor. Para ele, o amor não é uma fuga, mas uma forma de viver com autenticidade e coragem. Ele nos ensina que, ao amarmos, não estamos apenas tentando preencher um vazio ou buscar uma segurança emocional, mas estamos, na verdade, assumindo o risco de nos entregar a uma experiência que, por sua própria natureza, é incerta e finita. O amor, então, se torna não uma busca por estabilidade ou conforto, mas um ato de afirmação da vida, uma maneira de resistir ao absurdo. De maneira mais profunda, a relação entre amor e liberdade é central para a filosofia de Camus. Quando ele fala sobre o absurdo e a maneira como devemos lidar com ele,
Ele nos convida a encontrar liberdade não na negação da vida, mas na aceitação de sua transitoriedade. E essa aceitação nos permite, paradoxalmente, viver de forma mais plena. No amor, essa liberdade se manifesta como a capacidade de escolher, de se entregar ao outro sem esperar que ele nos dê todas as respostas ou nos salve de nossas inseguranças. O amor, então, torna-se o campo onde podemos exercer nossa liberdade mais autêntica. A relação amorosa em Camus também questiona a ideia de posse, um conceito comum em muitas formas de amor tradicional. O amor camusiano não é sobre controlar ou moldar o outro à nossa imagem, mas é sobre reconhecer o outro como livre, igualmente sujeito ao absurdo e à finitude. Nesse sentido, o amor é mais uma parceria de aceitação mútua, onde ambos os indivíduos se reconhecem como seres livres, capazes de fazer suas próprias escolhas e, ainda assim, se entregarem ao outro com sinceridade. O amor em Camus não busca controlar ou evitar o sofrimento, mas está mais preocupado em vivenciar a relação em sua totalidade, com todos os altos e baixos que ela implica. Camus reflete que, ao compreendermos a inevitabilidade da solidão humana, podemos começar a encontrar uma nova perspectiva sobre as nossas relações. Não estamos, ao amar, tentando preencher um vazio existencial, mas criando um espaço no qual a solidão se torna um aspecto compartilhado. Ao invés de ver o outro como um meio de salvar-nos de nossa condição, o amor em Camus nos convida a encará-lo como um companheiro de viagem na jornada da existência. Nesse sentido, o amor deixa de ser um remédio para a solidão e passa a ser uma aceitação da própria solidão dentro da relação. Assim, ao amarmos, estamos fazendo a escolha consciente de compartilhar nossa solidão com outro ser humano, ao mesmo tempo que respeitamos sua própria autonomia e liberdade. Essa abordagem reflete uma das características centrais do pensamento camusiano, a busca por autenticidade diante da vida, sem ilusões. O amor, então, não é uma forma de escapar da dor ou da solidão, mas uma forma de enfrentá-las com coragem. Ao reconhecer que tanto a dor quanto a solidão são elementos inerentes à nossa condição humana, podemos, em vez de temê-las, usá-las como um ponto de partida para a criação de relações mais profundas, mais genuínas. Camus nos desafia a nos relacionarmos com o outro, sem a esperança de encontrar uma salvação ou um consolo, mas com a certeza de que o amor, em sua pureza, é a expressão máxima da nossa liberdade. O amor em Camus também implica um compromisso com a autenticidade. Não se trata de um amor idealizado, como aquele que surge nos contos de fadas ou nas expectativas sociais, mas de um amor que reconhece as fragilidades, as imperfeições e a transitoriedade da vida. Esse amor não espera que o outro seja perfeito, nem se ilude com a possibilidade de uma conexão que dure para sempre. Em vez disso, ele acolhe a imperfeição e a finitude como elementos que tornam o amor mais real e mais verdadeiro. Amar, para Camus, é aceitar o outro como ele é, sem tentar mudá-lo ou transformá-lo em algo que não é. E é isso que torna o amor possível em um mundo absurdo. Assim, o amor camusiano é uma escolha consciente de não fugir do sofrimento ou da solidão, mas de enfrentá-los com coragem e com a vontade de compartilhar a jornada da vida com outro ser humano. Essa escolha não é fácil, pois exige que o amor seja desprovido de expectativas de perfeição ou de salvação. E, no entanto, é precisamente essa escolha que torna o amor uma das expressões mais autênticas da liberdade humana. Ao escolher amar, escolhemos viver a nossa existência com honestidade, aceitando tanto a luz quanto as sombras que ela traz consigo. Para Camus, o amor não é apenas uma relação entre duas pessoas, mas uma afirmação do ser.
uma forma de nos reconectarmos com a essência da vida, mesmo sabendo que ela é impermanente. O amor, então, se torna uma resistência contra a tentação do niilismo, uma maneira de mantermos a nossa humanidade intacta diante do absurdo da existência. Quando amamos, não estamos tentando encontrar um sentido definitivo ou uma resposta para a vida, mas, sim, nos entregando ao mistério da existência com toda a sua complexidade. Esse amor não nega o absurdo, mas o enfrenta de maneira plena, sem medo. Outro ponto importante a ser explorado é a relação entre a liberdade individual e o amor em Camus. O filósofo francês sempre destacou a importância da liberdade humana, entendida como a capacidade de fazer escolhas autênticas e de viver de acordo com a própria vontade. O amor, em sua visão, não é uma forma de submeter-se ao outro ou de perder a própria liberdade, mas uma maneira de viver essa liberdade em conjunto. O verdadeiro amor, para Camus, é aquele que não diminui o outro, mas o respeita em sua total liberdade. Isso implica que, em uma relação amorosa, ambos os indivíduos devem ser capazes de manter sua autonomia e seu espaço, ao mesmo tempo em que se entregam ao outro de forma genuína. Esse equilíbrio entre liberdade e compromisso é essencial para a visão camusiana do amor. O amor não é uma prisão, mas uma escolha livre, feita por duas pessoas que, ao se unirem, reconhecem e respeitam as fronteiras e os limites de cada um. Dessa maneira, o amor se torna uma forma de afirmação da liberdade, uma expressão de resistência ao conformismo e à alienação. Ao amar, cada pessoa está reafirmando seu direito de viver de acordo com sua própria verdade, enquanto se compromete a compartilhar sua vida com o outro de maneira honesta e sem falsas promessas. Camus, portanto, nos ensina que o amor é uma das formas mais puras de liberdade, pois ele nos convida a viver a nossa verdade mais autêntica, sem esperar que o outro preencha nossas lacunas ou nos salve do sofrimento. O amor, assim, é uma escolha consciente de enfrentar a vida com coragem, de viver intensamente, sabendo que, assim como a vida, o amor também é passageiro e imperfeito. No entanto, é essa imperfeição que o torna tão humano e tão real. O amor camusiano é, em última análise, uma forma de abraçar a condição humana com todas as suas complexidades, sem ilusões e sem expectativas de perfeição, mas com um compromisso profundo de viver com honestidade e liberdade. O pensamento de Albert Camus sobre o amor e a solidão nos oferece uma visão profundamente libertadora da experiência humana. Ao invés de buscar no outro uma resposta para a nossa solidão, ele nos ensina a ver o amor como uma escolha consciente de compartilhar nossa existência com outro ser humano, aceitando as fragilidades e as imperfeições que tornam a vida tão complexa. O amor camusiano é, portanto, um ato de coragem, uma resistência ao niilismo e uma afirmação da liberdade humana diante do absurdo da existência. Ele nos ensina que a verdadeira conexão não se encontra na busca por uma completude ilusória, mas na aceitação mútua de nossas solidões, com um compromisso autêntico e livre. Ao amar, não buscamos salvar-nos, mas, sim, viver plenamente, conscientes de nossa liberdade e da transitoriedade da vida. Camus nos ensina que, apesar de um mundo sem sentido, a nossa capacidade de amar, de se entregar ao outro e resistir à solidão é o que realmente dá forma à nossa liberdade. O amor, para ele, não é um refúgio para a dor, mas uma forma de subverter o absurdo e afirmar nossa existência, mesmo sem respostas prontas. Então, eu te pergunto, você está pronto para amar sem garantias, sem promessas de salvação, apenas por ser uma escolha sua, uma afirmação da sua própria liberdade?
ou vai se entregar ao vazio e à solidão, deixando que o medo do absurdo dite suas decisões? A escolha é sua. A única coisa que Camus diria é: viva, mesmo que seja no meio do caos. E aí, será que você consegue encarar o absurdo da existência e viver com intensidade, sem garantias? Se essa reflexão fez sentido para você, então, já sabe, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Aqui, a gente vai continuar explorando temas profundos que desafiam o pensamento e questionam tudo aquilo que damos como certo. E mais, deixa o like, porque isso mostra que você quer mais conteúdos assim, e comenta aqui embaixo: o amor é uma revolta contra o absurdo ou uma ilusão que criamos para fugir dele? Quero saber o que você pensa. Nos vemos no próximo vídeo.